Olá, todas, todos e todes. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando mais um para não passar em branco. E hoje a gente tem um convidado especial, um amigo querido, queridíssimo de longa data, que vem aqui conversar com a gente. Eu sou Ana Helena Passos, eu sou do Instituto Ela, que em coparceria com a Afroeducação organiza, já aí estamos com 8, 9 programas, né, que organiza o programa Diálogos para não passar em branco. Eu vou chamar agora a Paola Prandini, da Afroeducação, que ela vai conversar um pouquinho com vocês. Hoje a gente mudou aqui o ritmo, ela vai explicar um pouquinho o que aconteceu, tá? Paola, você está por aí? Oi, oi, Ana, tô sim. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos assiste. Eu peço desculpas, hoje eu estou com a câmera desabilitada, eu tive um problema técnico aqui no meu computador, então eu vou acompanhar o diálogo que a gente vai ter hoje, vou continuar aqui no comando, né, como eu sempre faço, dos nossos comentários, né, das perguntas que vocês forem mandando aí para a gente ao longo da conversa. No entanto, ter a possibilidade de estar com vocês, né, de maneira completa, né, com inclusive o meu rosto aí. Então, mas estamos aqui, né, estamos juntos de qualquer forma. Ana vai tocar a maior parte do programa hoje, para que vocês também não fiquem aí assistindo uma tela preta, né, sem necessariamente conseguir interagir. Então, a gente achou que por bem valeria a pena eu só dar um oi, né, agradecer a participação mais uma vez de todo mundo que nos assiste, dizer que a Afroeducação fica bastante feliz com a possibilidade de ter, né, o professor Bazilele Malomalo conosco no dia de hoje, nesse diálogo, nesse mais um diálogo, né, para não passar em branco, e repasso, então, retorno aqui para minha parceira Ana fazer a mediação de hoje. É contigo, Ana, obrigada. Obrigada também, Paola. Que pena, muito triste, mas enfim, né? A tecnologia faz dessas com a gente, né? Às vezes ela cria uma vontade própria e, e a gente lida com isso e a gente vai construindo, tá? Então, eu queria chamar aqui um querido amigo, um companheiro de luta há muito tempo, né? Realmente um parceiro de luta antirracista, e a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre filosofia Untum. Então, queria convidar o professor Bas. Acho que a Ana tem um problema de conexão, né? Zilele, você me ouve? Opa, voltei. Voltou. Hoje é dia, hoje a tecnologia tá deixando a... Base. Hoje você foi o escolhido, você foi o premiado para passar por essa pegadinha da tecnologia, viu? Não, não é com a gente, mas a tecnologia hoje resolveu participar ativamente aqui do nosso programa. Então, Bas, eu queria agradecer muito o convite, agradecer você ter aceito o nosso convite, fico muito feliz. Há um tempo, né, que a gente não se vê, estou muito feliz da gente poder encontrar aqui nessa nova forma presencial de vida, né, que é aqui online. E queria te pedir, eu te conheço, mas as pessoas que estão aqui não te conhecem. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse. Bem, eu só queria falar que eu falo Basilele, né? A gente já teve essa brincadeira, né? Tem a sonoridade do seu nome, mas acaba que eu falo Basilele com a minha sonoridade aqui. Mas eu queria que você contasse aqui para gente quem é Basilele Malomalo. Eu acho que você está sem som. Você está com som? Ah, é verdade. Eu não tinha colocado meu som, então tá. Obrigado, Ana.
Eu quero primeiro agradecer muito por esse convite, da sua parte, da outra sua amiga que faz esse projeto tão belo com você, e a Paula. A Paula? Uhum. Isso, agradecer a vocês. Convites são sempre bem-vindos, né? Especialmente para a gente com quem nós temos afeto e compromisso de trabalhar para um mundo melhor. Né? E também aqui a gente fazer trocas, né, de experiência de vida, especialmente para um mundo melhor, para um cosmos melhor. Eu sou Bassá Ilele Malo, nascido lá na República Democrática do Congo, numa pequena aldeia chamada Idumbe. Crescido na grande capital de Kinshasa, hoje deve ter 10 milhões de pessoas, na época tinha 5 milhões. Sou dos anos 73 por aí. A minha formação é filosofia no Congo. Outros estudos eu venho a fazer no Brasil, desde 98, onde via fazer a minha teologia, mestrado em ciência da religião e doutorado em sociologia, num percurso mais interdisciplinar, com estudos sobre África, né, e as questões raciais no Brasil. Eu navego dentro dessa temática. Hoje, professor na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com disciplinas, pesquisa e questão de ensino, projeto de extensão, e inserido também hoje, digamos assim, na comunidade Madinatu Munawara, que é uma comunidade que agrega homens e mulheres de fé, e a gente acredita que nós estamos a caminho de construção do mundo melhor, independente de nossa cor, raça ou crenças que a gente tem. Por isso, talvez algumas pessoas vão estranhar esse fusão e confusão do mundo. Essa é a minha identidade atual que eu estou levando nas minhas vivências. Por isso, estou aqui para trocar como intelectual e ativistas. Talvez minha fala, meu posicionamento pode ser diferente, mas é o que a pesquisa me aponta e também o que eu acredito. Então, estamos aqui para trocar. Obrigado, Ana. Perfeito, perfeito. Como sempre, né? Eu acho que a gente sempre, desde que a gente se conheceu, a nossa troca sobre a reflexão antirracista sempre foi muito longa, né, Basi? Então, a gente teve aí no percurso da nossa vida a reflexão, tensões, né, sobre como é que se constrói esse antirracismo. E começando aqui a nossa troca, eu queria que se você contasse o que é filosofia Untum, porque o nosso tema provocativo, né, construído aí por você, para a gente, é os brancos antirracistas na filosofia Untum. Então, eu penso assim que a nossa conversa vai ter dois momentos grandes, mas o primeiro é que as pessoas precisam entrar, né, incorporar, conhecer, né, a filosofia Untum, para depois a gente pensar aí quais são os significados, as potências e as questões, né, a fragilidade também da luta antirracista. Mas conta aí para a gente o que é a filosofia Untum. Obrigado por início dessa conversa. Digamos assim, essa conversa se situa num texto meu chamado Retrato dos e das brancos e brancas antirracista, né? Esse retrato feito do ponto de vista de uma educação macumbista. Esse é o texto fundamental que eu recomendo, Retrato dos brancos, das brancas antirracistas, feito do ponto de vista de uma educação macumbista. Esse texto se encontra no livro organizado por Tânia Miller, junto com Lourenço Cardoso, o livro Branquitude, Estudos sobre a Identidade Branca no Brasil, alguns anos atrás. Esse texto se encontra lá. Porque assim, geralmente, live, a gente não tem muito tempo, tem coisa que a gente esquece, assim por diante. E por que esse retrato do branco, né, antirracista, do ponto de vista do Untum? Porque esse é o conceito quase que retrata, né? Eu acho que 3 anos que eu estou me dedicando na produção de epistemologia africana, é coisa que eu faço, eu adoro muito epistemologia.
Então, na busca do conceito que possa agregar meus trabalhos, eu acho que a filosofia do Ntu, ele chama para isso. Ntu significa força vital, Ntu significa energia. Então, é uma palavra bantu, daquela região de Bantu, mas é uma palavra que muito tem a ver também com o universo, digamos, iorubano, do axé. Do axé, ele significa o axé. Também que é energia, força vital, né? Uhum. Mas também ele aponta, noutra região, ele pode significar também Mahat, apesar de não ser o mesmo conceito, mas uma concepção do mundo a partir do Egito faraônico, onde nós nos colocamos na busca da verdade e da justiça, desse equilíbrio, não é, que se dá através do sol e da lua, nesse contexto aí. Essa filosofia tem muito a ver também com a filosofia de Kalunga, entre a zona cultural Congo. Kalunga também como, digamos assim, a cosmovisão desse povo do Congo, onde a vida se dá de uma forma circular, é um ciclo. Esse ciclo implica a comunidade de seres humanos, dos bantus, a natureza do universo e a comunidade sagrada ancestral. Então, esse mundo como teia. Então, Ntu é essa força vital. Mais conhecido como a filosofia Ubuntu. Só que Ubuntu, você tem Ubu e o prefixo Ntu. Isso aí a gente dialogando com Ramosé, que nos tem proporcionado essa filosofia aqui no Brasil. Então, esse Ubu é o ser sendo de Ramosé, mas que a gente também entende na perspectiva do professor Chamali Ngantumba, outro teórico que eu gosto muito, mundo como teia é um bicho. Bicho significa nós, que eu traduzo por nós cósmico. Então, a vida plena, um tu, na sua plenitude, e a vida plena significa um bicho, nós cósmico. Tudo o que existe, na sua origem, nós somos o resultado da expansão da primeira matéria, o que os egípcios vão chamar de, na sua cosmovisão, né? Essa cosmovisão está presente em todos os mitos africanos, na concepção africana de ponta a ponta, do norte ao sul. Então, há uma ideia do que a vida que nós conhecemos vem da grande matéria. A vida é matéria, mas a matéria, tem que entender, a matéria é uma composição composta de energias. Isso também dialoga muito com a física moderna, a astronomia moderna, né? Então, você tem essas vidas na galáxia, que depois também vai dar a vida terrestre, de seres humanos, de plantas. Mas, para resumir, filosofia de Ntu quer traduzir a vida nas suas 3 dimensões. Essa vida que se manifesta, a vida chamada também como realidade, ou real, o ser, esse ser que se manifesta através da comunidade sagrado ancestral, a comunidade universo natureza e a comunidade de seres humanos, comunidade de Bantu. Então, essas 3 comunidades formam a grande comunidade maior, chamada a comunidade Ntu, vida plena. Essa é a ideia. E essa vida, a gente entende, é sempre complementar, interdependente, interligada. Esse aqui é o processo. Essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Ai, base tantas coisas para pensar aqui. Eu acho que a Paula me colocou aqui de novo. É tão bom te escutar, porque, para mim, na realidade, a filosofia Ntu faz muito sentido, porque, para além de acolhedora e esperançosa, eu acho que ela dialoga, inclusive, ela amplia o ser humano, né? Ela dialoga muito com vários autores e vários pensamentos que a gente está também aí, né, cascavulhando, da possibilidade, inclusive, com você trabalha bastante no artigo, né, com Boaventura de Souza Santos, e ele também traz essa ideia de ampliar o ser humano, né? A sociologia da emergência,
é exatamente essa possibilidade de que a razão não dá conta. E aí, quando eu escuto a filosofia Untu, eu me sinto animada, né, pensando ânimos, né, esse desejo de fazer mais, animada porque eu acho que ele problematiza um ponto fundamental, que é desatrelar o ser humano simplesmente da razão, né? Somos muito mais do que isso. E aí eu acho que a filosofia Untu acolhe, né, a possibilidade de entendermos que somos muito mais do que isso. É claro que, né, a vida cotidiana materializada no mundo ocidental, né, o tempo e os encontros políticos, eles tendem a nos colocar numa caixa muito, muito racional e muito limitada do que somos. E eu acho que é nesse sentido que eu sinto você trazer a ampliação de sermos na filosofia Untu muito potente, assim, muito, muito potente. Agora, falando em Boaventura, né, e falando em inspirações de ampliação da humanidade, me fala aí um pouco o caminho da gente conseguir isso. Não só o caminho do artigo, mas o caminho que você está fazendo com as meditações, com os grupos, uma forma em que a gente possa também estar com você pensando isso. Além de ler você, estar pensando isso com você. Como é que a gente faz isso? Ana, você sabe uma coisa assim, mas eu aprendi com o meu professor Chamale Ngantumba, mas ele dizia o seguinte: quando a gente torna-se doutora, você é um pensador livre. Mas digamos o seguinte, não basta ir para a academia. Mas para corrigir o meu professor, que recebe uma formação via Alemanha, não é? Ele, e ainda lembrando do falecido meu pai, né? Ele me dizia: filho, você vai discutir comigo quando ganhar a sua graduação, porque você não é nada, esse é meu pai. Também um olhar muito academicista, né? Tanto do meu professor como do meu pai. Por que estou dizendo que é academicista? Porque quando eu vou ler, você lê uma letra de samba. Uma letra de samba é uma peça filosófica. Mas aí a filosofia de Macumba, que eu aponto aqui para venho escrever, né? Aponta uma questão quando eu dialogo com o poema de Solano Trindade chamado Macumba. Eu digo somente um poema, é uma peça filosófica que tem um valor igual a uma tese de doutorado. Isso que estou afirmando. Sim. Então aí eu vou ainda relativizando a tanto minhas afirmações. Mas o que estou querendo dizer? Muitas vezes eu gosto também de colocar o que eu penso. Porque a academia, ele nos obriga, para você chegar a propor um pensamento, você tem que percorrer um caminho. Significa o quê? Fazer diálogos. O que ultimamente eu chamo de acionar as bibliotecas africanas. Seja elas continentais ou diaspóricas. Mas essas bibliotecas, acadêmica e não acadêmica, eles enriquecem. Tá? Então, quando eu trouxe a filosofia do Untu, é o pano de fundo do tudo aqui a gente pode conversar. Porque a questão da branquitude nos reporta, no campo da sociologia das relações raciais. Tá? Então, alguns vão focar mais para olhar negros e negras e a cultura negra, é uma sub-área da sociologia das relações raciais. Outra sub-área que é a sociologia que foca pessoas brancas e a sua cultura. Sim. Então, a branquitude, os estudos críticos da branquitude, estuda a identidade racial do branco, dos brancos, branca, e do outro lado, a negritude se ocupa de negros. Mas todo mundo nós sabemos que não dá como você separar. Para você ser um cientista social, digamos assim, cientista social completo ou completa, você precisa rimar dos dois lados. Sim. Você não precisa somente focar estudando somente o branco, se você não entende do outro lado. Em outras palavras, é consenso entre nós, quem estuda branquitude e negritude, o estudo sociológico tem que ser relacional. Relacional. Não dá como pensar pessoas brancas sem pensar as pessoas não brancas. Ou pensar as pessoas não brancas sem pensar as pessoas brancas. Então, tem que levar isso em conta. Isso é muito importante. Aí, com isso, eu estou querendo levar para a prática, né? A pergunta que você me colocou, a filosofia do Ubuntu que eu apresentei é pano de fundo. Mas ele aponta para você pensar a sociedade na sua dimensão relacional, ele é conflito.
Porque o mundo africano, quando a gente diz o axé, mas o axé é feito dentro de um processo socio-histórico, onde você tem o Oxu, Ogum, Oxum, Exu, e quando o Exu vem, ele aponta os conflitos que tem, mas todo conflito é sempre saudável para a gente se pensar. Para resumir, eu não sei se entendi muito bem a sua pergunta. Então, aqui eu quero mesmo pensar, além do texto que a gente indicou, porque tem detalhes lá, né? É o seguinte, eu acho, a minha tese de doutorado, pouca gente leu, porque uma crítica que eu lanço, eu acho que os estudos raciais no Brasil perdem muito tempo em não introduzir os estudos de multiculturalismo. Isso aí eu digo na minha tese. Porque o multiculturalismo nos aponta, nos coloca uma questão-chave, que é viver ensemble. Viver junto. Viver junto, ele tem que ser pauta das discussões. Viver junto numa sociedade racista, como superar isso? Mas agora, se você pegar o modelo dos estudos raciais no Brasil, como se processa, nas academias, mesmo nos movimentos sociais, nós não temos saída. Nem o feminismo, nem os estudos raciais feitos pelos movimentos sociais negros, de alguns teóricos e teóricas, nos dão saída de convivência. Porque é guerra por guerra. Então, desde a minha tese, eu aponto. E, ultimamente, quando venho a dialogar com a filosofia do Ubuntu, eu ainda estou trazendo essa discussão. Por isso eu escrevi o texto que eu apontei aqui, porque o retrato do branco antirracista. Mas antes disso, eu já tinha feito outro texto, que acho que a dominação do corpo negro pela branquitude, era uma coisa assim. Esse aí foi o primeiro texto. Mas o outro, quero encontrar saída. Porque eu não sou aquele intelectual, digamos assim, como a gente chama, de pessimista, que acha que o mundo acabou. Não, eu acho que tem saída sim. Eu acho que tem saída. Se tem saída, vamos apostar. Por isso, nessa questão, quando estamos pensando brancos antirracistas, porque nós sabemos que o racismo afeta muitas pessoas brancas. Não. Há uma parcela de brancos racista mesmo. Mas a gente sabe também que tem gente que, através de esforço, procura superar esse racismo. E refletir sobre esse grupo nos ajuda a encontrar os mecanismos de superação do racismo. A gente não diz que é sabido, né, dentro do estudo da branquitude, nós estamos dizendo o seguinte: pessoas brancas precisam reconhecer os privilégios da branquitude. Pessoas brancas precisam começar a falar para o seu grupo étnico-racial. É isso aí que a gente está falando. Mas para fazer isso, é preciso estabelecer um diálogo com esse grupo de pessoas brancas que a gente considera como pessoas aliadas. E a partir desse lugar que eu escrevo ultimamente, ou eu penso. Sim. A mim me encanta esse lugar, né? Porque essa possibilidade de saída, né, Base? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente pode, ao construir a crítica, ao construir a autoimplicação, no caso eu estou me falando como branca, né? Ao construir a responsabilidade e a ampliar a escuta no entendimento de outras cosmovisões, a gente começa a traçar alguns caminhos. Assim, eu acho uma coisa interessante no seu artigo que você fala, não é fácil, os brancos antirracistas vão errar. Eu adorei essa, né? Eu adorei essa parte, porque a gente está falando de indivíduos, né, junto ali, aliado, tentando fissurar as estruturas, mas está falando de uma estrutura também, né? A gente também está falando de uma estrutura, que é o racismo, né? Então, o processo é um aprendizado. Agora, ele tem... o que me parece é que os seus estudos, por entrelaçar com o multiculturalismo, ele fica vislumbrando o tempo todo uma saída, e não esmiuçando as violências da política racial. Porque as violências da política racial, na realidade, elas estão aí século XV, século XIV, né? Dependendo do autor que a gente vai dialogar, a gente está falando aí de século V, às vezes, né? O Carlos Moore. Então, ou seja,
olhando pela história, é uma longa duração estrutural. Então, desmembrar, né, revelar, fissurar esse processo é muito longo, né? É muito, muito, muito longo. E aí eu também me coloco pensando isso, assim, o que você traria para a gente, para praxis, né? Para pensar ações antirracistas mesmo, né? O que a gente poderia pensar em ações a partir de entrelaçar o multiculturalismo, a partir de pensar, ou na realidade vou refazer a pergunta trazendo a macumba, né? Que eu adoro e a gente ainda não trabalhou aqui, ainda não contou aqui para o pessoal o que é epistemologia da macumba, que eu adorei. Me fala um pouquinho, e aí eu acho que a partir da epistemologia da macumba... Antes de chegar nessa outra parte, eu acho melhor voltarmos a discutir o racismo estrutural, institucional, porque às vezes uma acusação que possa vir numa filosofia de Ubuntu ou de macumba que a gente aponta, dizer assim, a gente está viajando. Alguém pode dizer que é viagem. Eu imagino que você deve ter escutado isso em alguns momentos. Mas aí você permita-me, para antes de entrarmos no último ponto, né? Que são o seguinte: quando a gente lê Maria Aparecida Cida Bento, Branquitude e Branqueamento do Brasil, a gente lê ele mesmo, Lourenço Cardoso, outros estudos, você mesmo que escreveu a respeito, a sua tese, e outras galera que a gente conhece. Portanto, nós temos uma ala de estudos da branquitude que pauta na denúncia, que pauta desmontar, a revelar para a gente os mecanismos do funcionamento dessa branquitude acrítica, ou a branquidade, se quiser. Branquidade para Pisa, ou branquitude acrítica para Lourenço, o que a gente chama de branquitude racista. Como funciona? Então, nós temos muitos estudos, sim. Vamos lá, vamos pegar a Cida Bento. Branquitude, porque ela colocou branquitude, não qualificou. Mas quem vai fazer esse esforço são os outros. Sim. Mas aí, esse branquitude, alguns elementos dele, o pacto narcísico, racismo por discriminação, projeção, não é? Discriminação por interesse, mas o quê? O silenciamento dos não brancos, esses elementos a gente já conhece. E o impacto daquilo lá, de todo esse processo desse branquitude, branquitude racista, não reconhece a sua identidade, não quer assumir, não reconhece seus privilégios, esse aí a gente já conhece. Tá? Então, esse branquitude, indo muito longe, pegando Lourenço, mas aparece também outros estudos, é a branquitude que pratica a necropolítica. Aí você pode ir do ponto de vista institucional, o racismo institucional, é a branquitude que está na nossa polícia, que está no Estado brasileiro, que está na rua. E o efeito da necropolítica, desse racismo, é o genocídio. Abdias Nascimento, não é? Alguns estudos da Vargas junto com a Flausina, que eu adoro, né? O livro chamado Genocídio Antinegro, estudo comparativo, né? Do Brasil com outros lugares. Quando a gente lê estudos sobre a violência, nós temos elemento. Então, essa pauta já está dada sobre o racismo estrutural. Aí, na racismo estrutural, o meu texto sobre dominação do corpo negro, ele também indaga nisso. Quando a gente fala do racismo estrutural, ou digamos da branquitude, branquitude como dominação do corpo negro, você tem a dimensão estrutural, mas você tem que entender esse branquitude, ela opera como, digamos assim, a sua dominação se manifesta do ponto, a estrutura é uma estrutura objetiva e subjetiva. Isso de acordo com Bourdieu, um teórico com quem eu trabalho. Não necessariamente Karl Marx. Mas quando aponta o racismo estrutural, mas a estrutura tem um elemento objetiva ou material,
mas tem também subjetiva. Então, a dimensão da estrutura objetiva, ele tem a ver com, por exemplo, a economia, como a economia se organiza, o nosso aparato judicial, como se organiza, nossas escolas. Tanto você pode também falar de prédios, das estruturas, né, concreta, mas também o seu modo de organização. É o que Silvio Almeida está discutindo, mas a partir do paradigma dele. Entendeu? Esse é o racismo estrutural, mas na sua dimensão material. Mas o racismo estrutural tem também a dimensão subjetiva, que passa via concepção de, eu diria, antivalores construídos por brancos, que eles acreditam que são valores. Esse imaginário negativo, esse negativizar o negro, e isso nos afeta, do ponto de vista psicológico, de forma muito negativa, a tal ponto que mina nossa identidade, nossa autoestima, com pessoas negras. Essa é a dimensão, a estrutura subjetiva. Bom, aí esse racismo, ele vai aparecer, pegando aqui o gancho do Bourdieu, através do hábitos racistas. Eu já dizia isso lá na minha dissertação de mestrado. O racismo, o hábito racista. Então, o que é o hábitos? O hábitos é o esquema de percepção, é um esquema de percepção epistemológico, estético, político, assim por diante, que vai modular os comportamentos racistas. E isso a gente vai relacionar com alguns elementos que eu já apontei para os elementos já que eu retirei da Cida Bento. Mas no campo da psicologia social, que elemento? Vamos pegar somente um. Quando a gente está falando do pacto narcísico, os brancos não precisam fazer uma reunião para dizer agora vamos começar a discriminar as pessoas negras. Há um pacto narcísico posto. A minha universidade é um exemplo concreto. Quando brancos combinam coisas numa reunião, basta eles se olhar e saber como discriminar o negro, especialmente o homem negro. Disso que a gente está falando. Portanto, essa aqui, eu entendo que, olha, tem muito estudo, gente escrevendo, mas vamos fazer outro caminho. Qual é o outro caminho? Como é que podemos pensar as saídas? Mas agora, eu não sou o primeiro, não. Não sou o primeiro. Tanto na dissertação da Joyce Lopes, né? Ela vai trazer a figura de Abdias Nascimento, quando fala de branco quilombista. Joyce Lopes traz a figura de Leila Gonzalez, onde se fala de brancos malungo. Então, esse debate está também presente dentro do movimento negro. Não sou eu, brasileiro, o primeiro a dizer, não estou inventando nada. Então, entre nós, negros, do movimento negro, reconhecemos que sempre tivemos brancos parceiros e parceiras. Só que não é o assunto pacífico. Agora, qual a diferença que eu faço? Por exemplo, no texto que eu aqui apontei, que eu estou fazendo o diálogo com vocês. Meu problema está com os fundamentalistas. Não estou chamando eles, nem estou chamando eles de... Não estou chamando de radicalistas. Eu estou falando de fundamentalista. Esse fundamentalista, seja eles negros ou brancos. Quem são os fundamentalistas? São pessoas que, no debate público sobre as questões que envolvem identidade, que envolvem nossa diversidade, eles não querem nem ouvir os outros. Eles acham que, essas pessoas acham que eles têm razão, tudo o que eles dizem é dogma. Mas não se trata disso, nós precisamos nos ouvir. Todo mundo está falando aqui de escuta, de lugar de fala. Cadê o lugar de escuta? Por isso eu sempre pergunto para as pessoas, qual é o seu paradigma? Porque se você vem com lugar de fala, bom, lugar de fala, isso aí é o filé mignon de ciências sociais. Todo discurso parte de algum lugar, de uma localização. Você não faz ciências sociais se você não leva em conta o contexto. Isso aí há muito tempo já foi dito. Mas agora, vamos africanizar essas ciências sociais? O que significa africanizar? Se tem lugar de fala, aí a gente pode trazer aqui o Amadou Hampâté-Bâ, né? A tradição viva. Porque a palavra é o poder, mas a palavra deve também ser escutada. Então, vamos exercitar a escuta. Ali, a filosofia do Ubuntu é muito importante. Os exemplos concretos podem ser os terreiros, outros espaços.
que negros e negras construíram, por exemplo, no Brasil, sem ir na África, para a gente começar a pensar esse multiculturalismo que eu estou dizendo. Então, eu estou tranquilo, eu estou dizendo o seguinte, quando a gente pegar o paradigma africano, ele aponta para fazer uma discussão sobre convivência e superar o racismo, colocando cada pessoa no seu lugar. Esse é o debate que a gente está fazendo. Mas os fundamentalistas não querem ouvir isso. Não querem ouvir isso. Sabe o que, Ana, eu já finalizo, sabe o que eles se fazem? Da mesma coisa acontece com o branco, que faz o esforço de virar antirracista, ele é rejeitado pelo grupo dele. Isso aí, quem está para aqui, tudo sabe. Há uma rejeição a partir do grupo. Mas o negro também, que diz, vamos lá dialogar com brancos que estão conosco, para que juntos possamos enfrentar o racismo. Repito, protagonismo de enfrentar o racismo deve ser um protagonismo de movimentos negros. Mas nós precisamos de brancos aliados. Quando a gente coloca isso, também somos rejeitados por esses fundamentalistas. Esse é o problema. Sim. Exato. Não, você traz questões muito... que daria para várias conversas, né? Esmiuçar aqui desmembrar aqui cada coisa que você trouxe, daria várias reflexões, né? Mas o fato é esse, a gente assumiu, inclusive, até com o estudo, né, com o multiculturalismo, agendas de políticas de identidade. E até, inclusive, a sociologia vai trazer isso, quando as identidades... a questão, a problemática, né, das questões da identidade, e não fazendo disso uma fala negativa às políticas de identidade, eu sou totalmente a favor, porque elas trouxeram diversos benefícios, mas há um problema de trincheira também, né? De quando você se enreda na sua própria identidade coletiva, né? E limita essa potência da escuta, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar para isso, né? Isso é interessante ser olhado também. Acho perfeito. Paola, não sei como é que está aí, queria só... A gente está, infelizmente, o tempo do mundo ocidental é um tempo curto, e parece que está mais encurtado ainda nesse processo do isolamento, né? Então, nosso tempo é super curto, já está quase indo para o final. Queria ver se a gente tem aí perguntas, algumas pessoas já colocaram aí um olá, um oi, um viva, um salve. A Fafi, que falou um salve aqui, ela é de um grupo, ela e a Joyce, que inclusive já estiveram aqui com a gente conversando, chamado Inquimpa, que é um coletivo antirracista, e que inclusive tem um desafio muito grande, porque o próprio coletivo ele é interracial, e ele trabalha as questões enquanto coletivo antirracista, trabalha nas escolas, mas ele sofre externamente e internamente os seus conflitos da interracialidade, né? Exatamente por tudo isso que a gente vem falando. A interracialidade é um lugar, né? Muito tenso, né? Conflituoso. E que o conflito, eu acho que ele é legítimo. Agora, a atenção que a gente tem que ter a esses grupos que ficam muito no fundamentalismo, né? Não fica ali na circularidade, né? Fica nos extremos. Então, mas o Inquipa não é. O Inquipa é super interessante o trabalho. É um trabalho lá na Zona Leste, e na nossa antiga, né, Zona Leste, a gente já trabalhou bastante lá. Que inclusive é uma coisa interessante, te escutando agora e pensando um relato, né, da nossa memória de trabalho, que os alunos falavam, é interessante isso, porque os alunos não conseguiam te compreender, e alguns relatos, né, de entrevistados falando da sua radicalidade. E é exatamente o oposto, né? Você trazia a não radicalidade ou o questionamento do fundamentalismo, mas aquele assunto era tão novo, né? Falar sobre afro-brasilidade, falar criticamente sobre lugares de poder, era tão novo aos ouvidos que a recepção, em alguns momentos, era de te colocar como radical. É interessante isso. E aí você sempre, né, trouxe a não radicalidade. Ana,
Radical eu sou. Radical você e a raiz. Tá? É verdade. Você acredita. Mas não sou fundamentalista. Exato. Eu gosto de fazer a diferença. É verdade. O fundamentalista acha que sempre tem razão. Eu só estou dizendo uma opinião só, que eu estou dando, querendo ouvir outras pessoas. Sim. Só que, na realidade, às vezes, quando as pessoas colocavam radical, não colocava com esse trabalho que você está tendo de definir. Colocavam radical como sinônimo de fundamentalista. Né? Porque existe uma... a Fafi, Inquipa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Super interessante o trabalho. Vale a pena conhecer. Fafi, Joyce, um beijo grande. Base, a gente agora viu um pouquinho aí. Eu queria que você falasse um pouco só sobre a educação, a epistemologia da macumba, e a gente vai agora passar por um processo aqui do programa que é dar dicas de livros e filmes que a gente pode estar junto da nossa conversa. Sim. Mas antes fala um pouco aí da epistemologia da macumba. Esse aqui é outra segunda parte, porque nós tínhamos que fazer entender esse racismo estrutural, que também tem o machismo dentro, que a gente não falou. Porque fala sobre o racismo, porque o racismo que vai afetar as mulheres negras se desdobra com o sexismo, assim por diante, que é outra discussão que poderia fazer. Sim. Que eu sou muito atento a isso aí. Então, eu não dou um passo para começar a pensar ou viver ensemble, viver junto, sem primeiramente eu saber o que acontece, quais são os problemas. Então, o primeiro passo é você identificar quais são os problemas. Então, dentro da epistemologia de Macumba, Ubuntu, o racismo, o machismo, essas formas de opressões é o que eu chamo de Kindoki. Kindoki é palavra Kikongo, é o mal. Todas as práticas que adoecem as pessoas negras, nos coloca numa situação subalterna, tira a nossa humanidade. É o Kindoki. O racismo é um deles, machismo é um deles, genocídio é um deles. Aí vai, aqui a lista é muito longa. A pobreza que nos afeta é um deles. Mas agora, a gente dá outro passo, né? Quando a gente reconhece os problemas, mas agora falando da branquitude aqui, especialmente da dimensão de uma branquitude antirracista, que é um processo. Aí, naquele texto, eu faço uma discussão sobre o tornar-se. Então, o devir, ele não é somente um problema do negro, um devir negro. O devir, ele é um problema cósmico, primeiro. Porque o Ubuntu, ser sendo, é a cosmogênese. É o cosmos se fazendo. E nós, seres humanos, os Bantu, somos parte desse grande movimento, que é o movimento da vida. Agora, só que a gente percebe, pegando a história brasileira, nós percebemos o que esse movimento da vida tem seus atropelos. Escravidão, como um movimento negativo para a nossa população negra. O tráfico, escravidão, colonização, um processo, o racismo é um movimento muito negativo para a gente. E aqui a gente diz que sim, maioria de pessoas brancas aproveitam desse racismo. Agora, como educar essa população? Como nos educar? Se o racismo afeta de uma forma negativa pessoas brancas, nos afeta também nós, pessoas negras. Ali também é um consenso dentro dos estudos críticos da branquitude, reconhecer que precisamos nos educar dentro do processo. Ali, resumindo aqui, por causa do tempo, né? No texto, eu dividi em duas partes o texto. Eu trago a palavra macumba, desmacumbização e macumbização. Então, a macumba é um elemento da cultura negra. É uma peça cultural criada por negros, supra-americanos no Brasil, da diáspora, aonde esse elemento faz parte de uma biblioteca diaspórica. Mas agora, se você olhar macumba do ponto de vista, eurocêntrico, é negativizado. Mas agora, quando você olhar do ponto de vista de dentro, macumba é um bem cultural africano, dentro da diáspora. Bom, ele tem a ver com... Ele tem outras significações, né? É um tambor, é uma dança, é a religiosidade, é o sagrado, é um elemento polissêmico.
e polissêmico. Então, naquele momento, nós ressignificamos, recuperamos o sentido de que já existe, né? No meio negro, nas bibliotecas negras, agora para proporcionar isso como um caminho de nos educar. Então, aí vem o segundo passo, que é a desmacumbização. Desmacumbizar significa, primeiro passo, as pessoas racistas entrar nessas bibliotecas negras, no mundo negro, para entender a sua gramática, a sua lógica, a sua estética, seus valores. Isso implica a desmacumbização. De forma simples, é a gente começar a se esforçar a superar o seu racismo. Esforçar a superar o seu racismo. Quando a gente entra dentro desse movimento, nós podemos chegar na última fase, que eu chamo de macumbização. Macumbização, agora, em diálogo com Solan Trindade, no poema dele, Eu Fico com Vontade de Amar, aí eu vejo que macumbização é amorização, é o amor. Mas o poema que me inspira, ele estava apaixonado por uma mulher negra belíssima, ele diz, eu fico com vontade de amar. Mas no outro poema, chamado Mulher Negra que me levou para Macumba, esse ato do amor é consumado. Mas tudo bem, pode ser consumado concretamente, como pode ser simbolicamente também. Mas tudo se passa dentro do terreiro. Tudo dentro do terreiro. Mas agora, permita-me, antes da gente finalizar mesmo, né? Alguns elementos são importantes. A gente pode trazer de volta ainda a Cida Bento. Quando ela está dialogando com... Bem rápido aqui, Ana, mesmo. Eu sei que o nosso tempo está muito corrido. Quando ela está dialogando junto com no texto dele, Branquitude e Branqueamento no Brasil, que todo mundo conhece. Ela vai dialogar com os estudos de Pisa e Hermes, não é? Ele diz que são estudos fundamentais para a gente pensar as relações raciais e procurar saídas, não é? Sim. O que ela percebe? Algumas etapas, né? Que Sim. a gente, dentro desse processo, né, de mudança, né, de uma identidade branca racista para branca antirracista. Exato. Uma das fases, né, é o contato, né, desintegração, reintegração, a falsa independência, imersão, emersão e autonomia. Aqui não vou detalhar tudo, não. Mas agora, no meu texto, eu retomo, mas fazendo o diálogo junto com o texto de Carol Land. Carol Land, que é outra psicóloga social norte-americana, ela aponta alguns elementos. Vamos dizer que o que eu estou chamando de desenvolvimento de identidade racial branca, Sim. rumo a uma identidade antirracista, comporta esses elementos. Os primeiros 3 elementos têm a ver com o que eu chamei aqui, ainda naquele bojo de desmacumbização. Quais são? O status quo, a pessoa está ainda na dimensão racista mesmo. Uhum. Questionamento de crenças, começa a questionar as crenças. Mas agora, como a gente sabe, né? Quando a pessoa começa a questionar as crenças, ele vai numa terceira fase que Land está chamando de compromisso para com seu grupo racial, que é a dependência do seu grupo racial também na Cida Bento. Isso significa que a pessoa não sai do lugar. Uhum. Então, o status quo, esse branco, esse branca, esse branquitude está aí numa alienação bem racista. Mas ele começa a fazer primeiro contatos, né? Ele começa a questionar as suas crenças. Mas agora ele tem dificuldade de sair do lugar. Porque o privilégio tem um peso. Ou ele tem que dar o próximo passo, ou ele fica nesse estágio. Quando fica aqui, ele ainda começa a culpabilizar as pessoas negras pela sua miséria, por seus problemas. E esse branquitude ainda não assumiu o seu privilégio. Ainda ele está num processo de desmacumbização, ou ele sai para chegar na macumbização, o processo de encanto, da valorização do outro, ou ele fica. Você sabe muito bem do que estou falando, Ana Helena, porque na sua tese isso apareceu. Aquela figura daquele nosso jovem branco da periferia, que eu achava que esse jovem, na nossa formação, ele poderia ser antirracista. Ele chegou numa fase, ele parou. Ele parou. Aliás, me parece que ele, se revoltou até contra mim. Aí estava contra mim, não entendia o que eu estava dizendo, porque ele não conseguiu dar o passo. Exato. Mas eu tenho muitos testemunhos de meus alunos brancos que conseguiram atravessar essa fase. Exato. Essa fase
de dependência com o seu grupo. Aí vamos falar da última fase, que é já a macumbização. Então, ali, essa última fase, o que acontece? Aqui a gente identifica bem rápido, né? Dentro dessa fase, são 2 elementos na perspectiva do Land. São mais 3. Reconhecer a participação, essa identidade branca tem que reconhecer a participação na opressão de pessoas negras, não é? Depois também dar outro passo, que é ter mais compreensão profunda de si. Significa o quê? Pessoas brancas têm que reconhecer que a sua identidade lhe traz privilégio. Mais compreensão profunda de si. E a última fase, que é a busca de alianças com as pessoas negras, que Cida Bento chama da fase da autonomia. Exato. E a fase da autonomia desse branco. Então, essas são etapas. Então, buscar alianças, ter uma identidade autônoma branca dentro dessa última fase, corresponde com o que quase todos nós, as pessoas que estão escrevendo sobre branquitude, diz o seguinte: o branco tem que reconhecer os privilégios e confrontar os privilégios. Esse é que a gente está dizendo. Só que são fases diferentes. E eu acredito, quando a pessoa chega nessa última fase, se torna uma pessoa aliada. Bom, claro que no meu texto vocês vão encontrar mais elementos, porque aí eu abro outro diálogo com Boaventura de Souza Santos. Sim. Onde estou trabalhando com a hermenêutica diatópica. Essa hermenêutica diatópica aponta as possibilidades, né, de estabelecer um diálogo intercultural, um diálogo interracial. Porque quando a gente está aqui, bem aqui eu resumo mesmo, como a gente sempre fala, por exemplo, as pessoas brancas viram aliadas. Bom, se está conosco dentro do movimento negro, essas pessoas não podem tomar o protagonismo. O protagonismo tem que ser para sempre de pessoas negras. Você pode ajudar financeiramente, psicologicamente. A gente viu manifestação do George lá na América do Norte. Claro que as pessoas brancas vão lá, colocam-se na frente da polícia, porque aquela polícia pensa 2, 3 vezes para atirar no branco. Exato. Então, é assim mesmo, faz essas alianças. Mas o movimento tem que ser de pessoas negras. O movimento tem que ser de pessoas negras. Isso vale também para os movimentos feministas, outros grupos. Nessa filosofia do Ubuntu, nós, homens, podemos ser aliados das mulheres, de luta de mulheres. Mas não vamos pegar o protagonismo. Então, dentro dessas reflexões, é isso que estamos dizendo. Protagonismo vai continuar a ser das pessoas oprimidas, que se articularam naquele grupo. Mas outras pessoas, no caso aqui da branquitude, pessoas brancas antirracistas, eles estabelecem aliança conosco, mas contando com o nosso protagonismo. E isso merece muitos diálogos. Ontem eu estava falando no espaço de terreiro, veja só, por exemplo, terreiros, né? Quando você pega, por exemplo, pai de santos branco, tem mais possibilidade de ter seguidores do que pai de santo negro. É polêmico, que estou dizendo. Né? Por exemplo, outra coisa que a gente pode colocar aqui é a questão de pessoas brancas que tocam músicas negras. Bahia é um exemplo concreto aqui, na Bahia. Sim. Quantos artistas negros não temos, negros e negras na Bahia? Bahia não tem. Mas quem lucra? Quem fatura? Agora, artistas brancos e brancos da Bahia, eles têm que reconhecer que o mercado tem um problema. E eles têm que ir junto para debater esse problema. De desigualdade no momento de pagar artistas. Sim. Isso que estamos falando. Mas isso é feito de uma forma conjunta. E todo mundo tem que consensuar que sim, tem um problema. E aí, questão sobre cotas, ações afirmativas, esse debate pode trazer mais recursos. Somente isso. Perfeito! Essa conversa, que pena esse tempo nos oprimindo, meu Deus. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É interessante porque a gente está vendo vários estudos trazendo essas etapas. Por exemplo, essas etapas que você já dialoga com outras autoras diferentes da Cida Bento, a Grada Quilomba vai dialogar com Paul Gilroy e vai trazer com outros nomes.
ela vai falar que essas últimas etapas da identidade branca é autoimplicação, reconhecimento e responsabilização. Mas se a gente olhar, na realidade, são as mesmas etapas que você trouxe. Mas é interessante isso, valeria até um estudo da gente ver como é que vários autores estão criando nomes para esse caminho, que é esse caminho realmente de se rever, né, de reconstruir uma identidade branca não racista. Mas a gente vai ter que ir para as dicas e... Porque será que eu tenho dicas mesmo? Acho que esqueci, né? Vamos lá. Mas a gente aqui rapidinho já organizou e a sua dica vai ser essa que você está dando, que a gente está construindo e conversando, que é o seu artigo e o próprio livro, né, da Tânia e do Lourenço. Então, a gente aqui conversando aí, Paola, a gente colocou aí, porque você está trazendo muito isso para a gente, e aí a gente resolveu colocar aqui para as pessoas anotarem, se não conseguirem acompanhar na escuta. Então, o artigo que o Basilelli está falando, o artigo dele, está nesse livro chamado Branquitude, que é organizado pelo Lourenço Cardoso e pela Tânia Miller. Então, esse livro é fácil de encontrar, assim, né? Acho que a Amazon é um livro super interessante, porque é um livro de uma coletânea de artigos. Então, tem o artigo do Basilelli, tem artigo do Lourenço Cardoso, tem artigo da Joyce Lopes, que também foi citada aqui. É uma produção aí interessante dos estudos críticos da branquitude. E você quer complementar com algum verbal? Tudo, eu acho que isso aí, acho que é sobre filosofia do Ubuntu, ler um pouquinho Ramosé, procurar no site criado por nosso grande amigo, grande estudioso, filósofo negro brasileiro, o Anderson Flor, filosofia africana. Procura, por exemplo, o texto de Ramosé sobre o Ubuntu. Acho que é fantástico, tem um monte de textos aí. Legal. Agora, sobre filme, bom, primeiro, Vista a Minha Pele, eu recomendo isso aí que bastante gente conhece, Vista a Minha Pele, de Joel Zito, não é? Josito, Josito Araújo. Agora, sobre outro filme, só para provocar o pessoal, vamos ver o filme Black is King, da Beyoncé. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena, porque isso está nos provocando, né? O resto, outro filme é A Vida Real. Sim, perfeito. Vamos escutar a natureza. Vamos nos escutar. Outro filme para a gente ver é o cotidiano, é a vida. Sim. Vamos ouvir o que outras pessoas têm. Vamos dar mais tempo nos escutando, em vez da gente brigar. Sim. Isso eu estou falando mesmo, me dirigindo a meu povo, a nossa comunidade, ao povo negro. Vamos nos escutar cada vez mais. É isso aí que eu teria para dizer. Bom. A Beatriz até está falando aqui, obrigado, Basilelli, pelas colocações e reflexões provocadas. Ou seja, ela já se afetou com a sua fala aqui e já está pensando. A Loá Dandara também está falando, gratidão, professor Basilelli Malomalo, por suas falas que chegam aos nossos corações, como impulsionamento a continuarmos a reexistir. Que legal, que legal. A Paola, né, tá com esse problema, não conseguiu estar com a gente, mas ela fez, ela colocou uma dica, né? A gente produziu aqui e pensou uma dica que daqui a pouco vai vir aqui, que na realidade é um lugar que a gente visitou. Eu passei uns dias, a Paola ficou um tempo na África do Sul, em Joanesburgo, e ela agora está em Maputo, né? Está em Moçambique. E a pesquisa dela, a pesquisa de doutoramento dela é sobre estudos críticos da branquitude, num diálogo de entender alguns aspectos na África do Sul, né, e alguns aspectos no Brasil. E ela trouxe como dica a visita online do Museu Liliesleaf. É um museu super interessante porque o museu foi, né, a casa de uns ativistas na época da libertação, né, na época do combate ao apartheid, que eram brancos e judeus, né, e que usaram do seu espaço, usaram da sua casa, um sítio, né, uma casa com uma área grande verde, um sítio, usaram como um espaço de encontro do movimento anti-apartheid. Então, era um encontro interracial, né? E, inclusive, foi no Museu Liliesleaf que foi encontrado alguns documentos do Mandela, que impulsionou uma prisão, né, a primeira prisão do Mandela, e foi nesse lugar. E aí a gente foi visitar, eu e Paola, no ano passado,
e ela trouxe a dica para que as pessoas possam visitar o museu online, né? Que no museu online tem um arquivo muito bom, mas a única questão é que só está em inglês, né? Queria colocar aqui, enfim, só ele... As pessoas podem traduzir até no Google também. Exato, pode traduzir no Google, mas é legal também apontar isso. E tem a minha dica que foge um pouco, na realidade fala da relação diaspórica, que é um livro da Chimamanda Adichie, que é um livro chamado Americana, que acho que é um dos últimos romances dela traduzido. Depois do Americana teve uma coletânea de contos, né, que foi No Meu Pescoço, mas o Americana, ele também traz, em alguns aspectos, essa questão que a gente conversou aqui um pouco sobre a identidade, sobre os encontros interraciais, né? A dificuldade dos encontros interraciais, quando, na realidade, uma mulher negra, africana, nigeriana, sempre se viu na sua identidade nigeriana, quando sai para os Estados Unidos, se vê como africana, né? É imposto a ela uma outra identidade, que é uma identidade africana, ela vai inclusive, tentar entender o que é isso, e ela tem encontros com brancos americanos, né? Então, tem algumas passagens no livro que ela vai trazendo a dificuldade de um companheiro branco de entender as questões raciais, de estar com ela nessa luta. Então, é um romance interessante, um romance gostoso de ler, com a escrita muito, muito fácil, e traz aí esses conflitos das questões raciais. Então, é isso, mas a gente infelizmente vai chegar... O último ponto ali, né? O pessoal que está ouvindo a gente, né? Agradecer e fazer o convite, quem quiser, a gente tem outros ciclos, né, de estudos, de algumas questões que eu estou falando aqui, através da comunidade Madinatu Munawara. Procura no meu Facebook, você vai encontrar algumas postagens sobre duas atividades. Uma atividade é um ciclo de estudos sobre a espiritualidade africana, mas, de fato, a gente discute a cultura, outros elementos, de muitas coisas que eu falei aqui. Acontece em casa há 15 dias. Outra atividade que a gente faz é de meditação, mas, de fato, são atividades de reza. Dentro desse período de pandemia, a gente criou esse espaço para proporcionar a saúde, nessa perspectiva do Ubuntu que a gente quer, né? Então, procura no meu Facebook, Basileiro Malo Malo, encontrar essas atividades e anotar na sua agenda, depois a gente passa contatos. Obrigado. Perfeito. Inclusive, eu acho que uma companheira sua do encontro passou um e-mail aqui também, até a Paola já colocou aqui, acmm.oficial@gmail.com, né? Aqui de novo ela colocou a Roberta Braga Chaya, ciclo de estudos sobre espiritualidade africana com o professor Basilele Malomalo. Venha vivenciar essa experiência, inscrições pelo e-mail acmm.oficial@gmail.com. Obrigada, Roberta. Obrigada também por trazer aqui com a gente, por estar aqui com a gente. E, antes da gente finalizar, antes do tchau final, a gente sempre tem também, junto com as dicas, um desafio, Base. E a ideia do desafio, né, faz parte do programa. O programa, inclusive, nasce para isso, para que a gente não perca esse espaço de construir esse diálogo crítico da branquitude, né, que a gente dialogue com brancos e não brancos, assim como você está trazendo para a gente, né, essa possibilidade, né, de ampliação de escuta. E uma outra questão, que é quando a gente pensou no desafio, foi exatamente pensar na questão da responsabilidade, né? Você tem um reconhecimento de uma reconstrução de identidade individual, mas a gente também pensa que essa luta antirracista para nós, brancos aliados e aliadas, também tem que se passar um pouco pelo reconhecimento e pela responsabilidade econômica, né? Que inclusive é esse papel da gente aí na luta por implementações de agenda política de ação afirmativa. Então, a responsabilidade, ela tem que estar no campo material e no campo objetivo, no campo subjetivo, enfim, diversos campos. A gente tem que pensar a responsabilidade de forma mais ampla possível. E aí a gente criou, eu e a Paola aqui, a ideia da hora do desafio. Então, toda semana a gente desafia as pessoas que estão assistindo a gente gente está falando mais para pessoas brancas, né? Para pensar uma ação ou a participação de uma ação mais efetiva, mais materializada economicamente. E aí, a dessa semana
quem quiser, a gente já fez algumas dessas, né? Então as pessoas já sabem, mas quem quiser contribuir com algum auxílio, né, econômico para a Bolsa, para o curso de Introdução à Cultura Iorubá, que começa amanhã. O curso de Introdução à Cultura Iorubá é organizado pelo Instituto Ela e vai ser em parceria com Idoyu Akin Ruli, né, que a gente chama o professor Akin. Ele é parceiro nosso já há um tempo, e ele vai, sábado, é o primeiro módulo de um curso de quatro módulos sobre cultura iorubá. Então, são 4 encontros, né, que cada encontro, ele inicia e se encerra naquele encontro, né, dentro de um tema, e amanhã começa o primeiro encontro de introdução à cultura iorubá. E aí, quem estiver disposto, conseguir, desejar contribuir com alguma verba, né, com alguma ajuda financeira, entre em contato com a gente do Instituto Ela, entre em contato com a Paola na Afroeducação, que a gente vai e recolhe e pensa numa bolsa para pessoas negras e periféricas. Então, esse é o nosso desafio dessa semana, né? Quem quiser, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, pelos WhatsApps pessoais, estamos sempre por aqui. Mas, então, seu último agradecimento, sua última fala, para a gente encerrar, o que você nos fala como últimas palavras? Isso aí mesmo, né? Eu quero lhe agradecer, Ana, agradecer a Paula pelo convite. As pessoas que nos acompanharam também ouviram a gente, né? Nós estamos aqui para construir um mundo melhor para todo mundo, né? Eu fiquei pensando muito meus alunos, minhas alunas, né? Especialmente desde São Paulo, a gente forma pessoas e eu acredito que eles estão na linha de frente. Especialmente as minhas alunas brancos e brancas, que passaram o curso comigo, meus alunos negros e negras. Como estamos aqui focando nos brancos, né? O nosso compromisso é sempre da gente lutar contra o racismo. Como também outras pessoas brancas que vêm nos acompanhando ultimamente das ações que a gente está fazendo. Vocês estão conosco, porque nós queremos, sim, combater o racismo em suas todas as dimensões que esse racismo nos coloca. Então, esse é o convite que eu faço hoje, né? Vamos aproveitar e ficar muito vigilantes, né? Contra esse mal que afeta a nossa comunidade, o nosso país, o mundo. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigada também, obrigada, Márcia. Fico muito, muito feliz. Fico muito feliz de estar com você nessa luta há tantos anos, né? Fico muito feliz mesmo. E obrigada a todas, todos e todos que estiveram aqui com a gente, que conversaram, que passaram mensagens. A gente não consegue colocar todas as mensagens online, a gente foi pegando uma ou outra, mas as mensagens estão no Facebook da Afroeducação, tá? Se você quiser dar uma olhada lá, base olhar quem entrou, quem mandou mensagem, tá lá no Facebook, e daqui a pouco vai estar no YouTube, tanto do Instituto Ela como da Afroeducação. E sexta-feira que vem, a gente tem outro encontro, dia 14, meio-dia, horário do Brasil, aqui novamente, tá bom? Obrigada, Base, obrigada a todas, todos e todas que estavam aqui com a gente. Beijo. Beijo, tchau.